O Vinícius puxava treino 2, 3 vezes por semana. E eu junto sempre. Então a gente criou uma relação muito próxima. Tanto que na segunda luta que foi contra o Anderson Silva, eu também fiquei com ele. Eu quero saber. Essa tem várias histórias. Mas tem bastidores, várias, fofoca, várias isso coisas. é o que eu gosto de saber. A primeira fofoca, entre as primeira coisa de bastidor que tem é o seguinte. Na época foi considerada a luta do século. O Anderson Silva era o cara. Era o cara. É invencível. E o Vitor Belfort entrou como desafiante. E até hoje, outro dia eu vi não vou citar, mas eu vi uma entrevista de um lutador de MMA famoso falando, não, porque o Vitor foi traíra, porque o Vitor pediu a luta contra o Anderson. Aí vamos lá, eu estava lá. Ninguém estava lá. Pô, traíra por quê? Eu vou te falar o que eu vi. Ninguém estava lá onde eu estava. Ninguém. Pode vir aqui qualquer podcast, qualquer entrevista, pode ir qualquer papa do MMA. Eles não estavam lá, eu estava. Você é testemunha ocular. Eu estava lá. E eu vou contar o que eu vi. Acabou a luta com o Rich Franklin. Graças a Deus, ele venceu. Inclusive, ele deu um golpe de karatê bacana, que a gente chama no karatê de DI, que é o golpe de encontro. O Rich Franklin entrou, a gente tinha treinado muito isso. Ele entrou junto. Pegou o Rich Franklin, tratorizou, pegou, destruiu, beleza, ganhou. Ganhou o prêmio de nocaute da noite. Eu tava no corner dele, então eu tava do lado do octógono, assim, olhando. Ele ganhou, beleza, a gente saiu. Fomos todos juntos pra salinha dos lutadores. Ele tava, se não me engano, até de luva ainda, ou eu tava com a atadura ainda, todo suado. A gente lá comemorando. Bate na porta, abre, eu tava lá. Ninguém tava lá que tá dando entrevista hoje, ninguém tava lá, eu tava lá. Abriu a porta, entrou o Dana White e o Lorenzo Fertitta. Pra quem não sabe, os irmãos Fertitta, eles são os donos de verdade do UFC. O Dana White, o carequinha, ele é o frontman, ele é a cara e tal. É o testa. Ele é o testa. Mas os donos mesmo são os irmãos Fertitta. Entrou lá o Lorenzo Fertitta, pequenininho. Assim, na minha visão, né? Até uma cara meio que, assim, parece mafioso, sabe? Aquela coisa de Las Vegas antiga. Aqueles caras que, o cara que... Chapeuzinho Panamá. Não tava de chapéu Panamá, mas sabe aqueles caras que ficam nos bastidores? Bem assim, entrou discreto, bem vestido, de terno, entrou. E o Dana White. E eu ali, eu falei assim, caraca, eu não tô acreditando, eu tô participando da história do MMA aqui nos bastidores. Eu vi, ninguém me contou. O Dana White apertou a mão do Vitor, o Lorenzo apertou a mão do Vitor e o Dana White disparou na cara dele, falou assim, você quer lutar com o Anderson pelo título? E sabe qual foi a resposta do Vitor? O traíra, ele virou e falou assim, pô, Dana, acho que eu não tô preparado ainda. Tá muito cedo. Eu acabei de fazer minha volta pro UFC. Aí o Dana White fez assim, só que pra quem não sabe, fazendo um parênteses, o Vitor teve uma história antes, que ele foi demitido do UFC. Ele teve um problema lá com o Dana White. Eles treinaram juntos, o Anderson Silva e o... Treinaram, eu vou chegar lá. Mas o Vitor Belfort teve um problema com o Dana White. Foi mandado embora, foi pra Affliction e foi recontratado. Então, quando ele negou a luta, ele percebeu que, os caras falaram, de novo, pensaram, de novo esse cara vai dar problema. Aí ele virou e falou a seguinte frase, mas, em inglês, né, ele falou, mas eu sou um funcionário do UFC, o que vocês mandarem eu faço. Aí o Lorenzo virou pro Dana e falou assim, gostei desse novo Vitor. Quer dizer, o cara que compra. E ele virou e falou, então eu quero que você lute com o Anderson. Não foi ele que pediu a luta, não foi... Sim. Todo o resto, cara, é mentira. Eu tava É o que lá. vende, É o que vende. Que ele pediu. É o que vende, né? E você falou se ele treinou quando treinou. Inclusive, ele ajudou o Anderson, ele ajudou outras pessoas, ele ajudou outros lutadores. O Vitor é um cara muito... Cara, o Vitor é um cara muito generoso. Ele já deixou lutadores ficarem na casa dele, lutadores que estavam passando perrengue, que estavam numa situação que não era tão legal, ele acolheu na casa dele. Então, agora, qual é o problema dele querer lutar pelo título? Quer dizer, na visão do Anderson, ninguém pode querer tirar o título dele, cara? Que é isso? Então quer dizer que ele é o campeão pro resto da vida? Pra quem não sabe, é fácil falar, inventar fácil história, falar, né? Todo mundo tá querendo aquele cinturão, cara. Não é trairagem. E eu achei isso muito feio na época de ficar pintando o cara como traíra, quando não foi nem ele que pediu a luta. Agora, o cara é profissional. Ele não vai querer lutar pelo título? Então, aí finalmente se marcou a luta do século. Então, essa é a primeira história de bastidor que ninguém estava lá, só eu. E a outra história também, porque aí a luta foi marcada para Dubai, só que o Vitor estava com o ombro ruim. E aí eu estava também nesse dia. Eu, o Vinícius e o Vitor. Se não me engano, o pai do Vitor estava também, o seu Belfort, gente finíssima. E o Vinícius falou, Vitor, você tá com dor no ombro, cara.
você tem que operar o ombro. E aí então o Vitor decidiu, como um acordo com o Vinícius, que era o treinador principal, ele pegou e foi operar o ombro. Ele operou o ombro. E a luta, então, ele não lutou em Dubai. Quem lutou em Dubai foi o Demian Maia. Uma luta que ficou até famosa, porque o Anderson Silva xingava o Demian Maia no meio da luta. Ah, playboy, babaca. E nem o Dana White gostou. Ninguém gostou dessa postura dele. E a luta foi remarcada para 2011, em Las Vegas. Eu tava lá também, fui lá, que é aquela famosa luta que o Anderson dá o chute no Vitor. Eu achava que o Vitor fosse ganhar aquela luta, cara. Cara, eu também, mas sabe aonde que ele perdeu? O Anderson conseguiu entrar na cabeça dele. Jura? Juro. E de novo eu digo, porque eu sou testemunho ocular. O Anderson é um cara... Primeiro de tudo, o Anderson é extremamente habilidoso. Pô, tem um Muay Thai afiadíssimo. Vem da Shootbox, né? A melhor escola, uma das melhores escolas de Muay Thai do mundo, que é em Curitiba. E ele tem um chão afiadíssimo, né? Minha faixa preta de jiu-jitsu. Mas além disso, ele é um cara extremamente inteligente. Então o que ele faz? Ele traz o cara pro jogo dele. O que é trazer, para quem não luta, o que é trazer você pro meu jogo? Por exemplo, vamos dizer que você é boa de soco. Aí eu não quero que você me soque, eu quero que você troque chute comigo. Então, de alguma forma, eu trago você pro meu jogo. Então você começa a me chutar. Opa, você perdeu a sua principal arma. O Anderson é mestre de fazer isso, de trazer o cara pro jogo dele. Eu acho que foi isso. O que ele fez com o Vitor? Ele começou a provocar o Vitor. Provocar. O Vitor não estava com raiva, nenhuma raiva. Ele queria lutar. No dia da pesagem, eu tava assim, é um palco, né? Aí eu vim junto com o Vitor subiu pra pesagem, junto com, se não me engano, o Mike Dolce, que era o nutricionista dele. E eu fiquei atrás assim, bem do lado, olhando, né? Assim, quando ele chegou, ele tava calmo. Quando ele chegou, o Anderson pegou e tirou uma máscara. E botou a máscara. Quem procurar no YouTube vai ver essa imagem. Ele pega uma máscara e tira. E coloca no rosto. Como quem diz assim, mascarado, você é um mascarado. Cara, o Vitor mudou a expressão ali. Eles se encostaram assim na pesagem e o Vitor saiu dali completamente desvairado. Possesso. Não é possesso. E eu falei assim, não é pra acontecer isso, porque eu sei que eu como lutador, apesar de serem regras diferentes, mas eu como lutador sei que lutar com raiva é péssimo. É péssimo. E eu vou dar outro exemplo depois. É péssimo lutar com raiva. Você tem que lutar frio. Frio. Você botou emoção, você vai perder a luta. E o que o Anderson fez? Conseguiu botar emoção no Vitor. O Vitor saiu de lá. Eu lembro que aí a gente começou a ir embora, né? A luta ia ser no dia seguinte, o Vitor andando rápido. E eu assim, Vitor, calma. Ele parou, olhou pra mim e falou assim, cara, amanhã ou eu vou nocautear ele ou ele vai ser nocauteado. Um dos dois vai sair de lá de maca. Tão revoltado. Aí eu pensei, putz, grilo, não. Mas ele... Embarcou na pilha. Não existe um acompanhamento psicológico... Não. Porque a gente sabe... Deveria haver. Que a mente é o nosso maior adversário. A gente sempre luta contra a gente mesmo. Com certeza. Você pode ter técnicas, performances físicas, mas a sua mente é o seu maior aliado ou o seu maior adversário. Não existe, num esporte de tão alta performance, um acompanhamento psicológico, terapêutico para vocês? Pelo menos no meio que eu transito, seja o karatê a nível profissional, seja no MMA, com os vários lutadores porque eu treinei o Vitor, mas treinei outros lutadores também. Eu nunca vi. E eu acho fundamental, porque eu sinto falta para o karatê e sinto falta para o MMA também. Eu acho que ainda é uma coisa que o Brasil talvez esteja um pouco atrasado de considerar que o psicólogo, que o terapeuta é coisa de maluco. Eu não preciso. Isso é uma besteira, porque não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. E seria fundamental, mas não tem. E ele então ficou com esse ódio. Ele entrou com ódio. Aí você estava onde? Você estava, né, no dia da luta. Né? E aí veio a luta. E o Vitor entrou, cara. Ele estava bem, ele estava rápido. Ele tinha pego várias técnicas do karatê porque o karatê é muito bom na longa distância. É muito bom. É uma das melhores lutas. O Vitor me deu o apelido. Quando eu ia treinar lá nos Estados Unidos, ele falava para todo mundo: treina com o Jaime, ele é o Ghost. Ele me deu o apelido do fantasma, porque a pessoa ia me bater, Isso é rápido. Não conseguia me pegar. Porque é natural do nosso karatê isso. Agora, chegou perto, aí ele tinha o boxe dele, ele tinha o Muay Thai que ele treinava, então ele fazia essa junção das lutas, sabe?
E aí começou a luta, ele tava tão bem, ele quase pegou o Anderson, ele chegou a derrubar o Anderson no chão. Aí nessa hora que ele derrubou, eu falei assim... Ele é melhor no chão vai que o ganhar. Anderson. Os dois são muito bons. Mas ele não derrubou pra fazer jiu-jitsu. Ele derrubou numa posição que ele poderia socar. Mas ele deu soco com tanta raiva, que ele passou do Anderson. Errou. Assim. Ele errou. Ele quase deu as costas pro Anderson. Aí o Anderson... Só que o Anderson tava muito calmo, cara. O Anderson é um gênio. Ele levantou. E uma coisa que eu tinha falado pro Vitor nos treinamentos. Vitor, 1, 2, 3. Você tem que se mexer. Você não pode passar de 3 segundos parado. De verdade. Cara, não pode. O Anderson Silva, ele marca a distância. Se você passar de 2, 3 segundos, ele vai marcar a distância. Não deu outra. O Vitor, depois desse começo, ele parou na frente do Anderson e ficou ali. Não deu outra. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. O Anderson calibrou a distância e deu aquele chute. Que virou até... Aí tem uma outra história super rápida, que engraçada, que virou a abertura do videogame que o filho do Vitor jogava, o Davi. Videogame do UFC. A abertura do jogo era o chute do Anderson no Vitor. O Vitor, toda vez que via, falava, putz, essa abertura aí. Mas ele ria. O Vitor é um cara muito legal. E eu tava do lado. Aí quando ele toma o chute, a Joana dá um pulo da cadeira, invade o octógono. É, eu vi. Invadiu o octógono. Ela deu um pulo. Nunca vi uma coisa tão rápida, cara. Se ela fosse lutadora, ia ser difícil. Coisa de feiticeira, né? Cara, sumiu. Feiticeira. Pum, 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 pum. Sumiu. Ela tava lá dentro já. E aí de lá, a gente foi pro vestiário. E eu me lembro do Vitor muito triste, falando assim... caramba, eu não... Parou muito rápido a luta, né? Aí a gente, não, Vitor, você apagou, cara, que você não lembra. Entendi. Você apagou, ele não lembrava. Pra ele tava bem ainda, no chão, tomando soco. Mas não, ele não lembrava que ele... Levou um porradão firme, Levou um porradão, e o cérebro dele deu uma apagada. Isso é normal. Quando a gente dá uma apagada, dá uma amnésiazinha. E aí ele fala, pô, eu tava tão bem, o que aconteceu? Então foi muito triste isso aí. Mas eu acredito muito essa derrota. E eu falo mesmo, tem um cara que é um grande nome aí da luta, que eu era fã do cara também, mas deixei de ser fã lá, chamado Ray Sefo. Ray Sefo. Por quê? Porque o que aconteceu? Depois da primeira viagem, como eu contei, eu fiquei muito próximo do Vitor, voltei pro Brasil, a gente continuou muito próximo. Quando eu fui para Las Vegas a segunda vez, o Vitor já estava morando lá. Aí ele estava colado, porque essas pessoas famosas, assim, as pessoas querem colar nelas, né? Lógico. Sim. Quem não quer ser o treinador do Vitor Belfort, mas eu não sou assim, eu sou um cara muito low profile. Eu quero... Até porque você caiu no seu colo, né, cara? E eu quero ajudar, cara. O Vinícius é muito assim também. O Vinícius, ele quer ajudar o cara a ganhar. Ele não quer ficar fazendo nome, tirando fotinha do lado do cara. Esse Ray Sefo, que é um grande, 1000 vezes melhor do que eu. Pô, o cara é hall da fama de kickbox, lenda do K1, mas é um cara que pensava muito nele, aparecer. Ele tinha que falar tudo. Primeira pessoa do ego. Ele começou a me bloquear, cara. Muito. Então eu fazia as coisas à revelia dele. O Vitor que peitava, ele falava, não, agora eu quero que o Jaime entre. Ele, não precisa, mas agora eu quero que o Jaime entre. Mas isso gerou um desconforto na equipe. Eu conversei isso com o César Mutante até um pouco antes da luta. Falei, caraca, Mutante, eu tô muito incomodado, cara, o Ray Sefo tá atrapalhando um pouco. E eu, cara, na semana da luta, no último treino, eu lutando com o Vitor, eu dei um chute no rosto dele, bem devagar, só bem de leve, nem encostei. Não foi um chute frontal. Um chute que a gente chama de Mawashigiri, um chute lateral. E aí, nas considerações finais, eu falei, Vitor, deixa eu te falar uma coisa, cara, se o Anderson levantar a perna, porque eu tinha medo que o Anderson fizesse isso, fingisse embaixo e desse um semicircular. Eu não imaginei que ele fosse dar o frontal. Falei, cara, se o Anderson levantar o joelho, você protege o rosto. Porque chute embaixo você absorve. Chute na cara, não. Mas ele nem absorveu essa informação, porque aí o Ray Sefo, começou a falar, ele era assim, espaçoso, falava, espalhafatoso. E eu acho que ele atrapalhou bastante. Eu acho que se o Vinícius estivesse lá e o Ray Sefo não tivesse, eu te digo, cara, eu acho que o Vitor ganhava essa luta.